tarde, pessoal. Nosso tema de hoje, Memórias Paulistanas. Grupo do Facebook liderado pelo meu amigo jornalista Pedro Nastri, que tem a finalidade de perpetuar as memórias de São Paulo. Mas antes eu quero fazer um convite para vocês. Aliás, eu nem sei se eu posso fazer um pedido a vocês. É um pedido muito especial. É um pedido que eu faço em meu nome e faço em nome de 500 idosos do Brasil. Idosos que estão em abrigos, que o projeto ajuda. Nós vamos fazer um ano desse projeto, dia 26/11, dia 26 do próximo mês. E nós vamos fazer um show maravilhoso no Café Paon, que é uma casa de show em Moema. Eu gostaria muito de contar com a sua presença. Acesse o ingressorapido.com.br e compre um ingresso, compre 2, compre 10, ajuda a gente nesse evento, vai ser bem bacana. Nós vamos contar com a presença maravilhosa, linda e divina do meu amigo Cláudio Fontana, cantando a música Homem de Nazaré e também cantando a música Melhor Idade, entre outros sucessos. A Lucila Lopes, a Marisol Melo, o Guime, Paola, Bill Brasil também estará conosco, Júnior Voz e entre tantos outros que estão confirmando conosco. Vai ser um show maravilhoso para ajudar os nossos queridos idosos a ter um Natal um pouquinho melhor, um pouquinho mais fraterno. A nossa campanha do YouTube está maravilhosa, já passou de 30.500 acessos. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que coisa linda, vários depoimentos maravilhosos de pessoas, de gente muito legal. Nós vamos falar das memórias de São Paulo. O Mosteiro da Luz é um dos mais importantes monumentos da arquitetura colonial paulista. Construído em taipa de pilão, raro exemplar remanescente na cidade, e tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em 1943, e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico do Estado de São Paulo, em 1979. Além de registrar este momento importante, nossa equipe também passou pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo, mantido pela Secretaria do Estado da Cultura desde a década de 70. Detém uma vasta coleção de obras inestimáveis criadas entre os séculos 19 e 20. O museu é depositário de relíquias das histórias do Brasil. São mais de 18.000 peças no acervo, entre nomes anônimos e artistas conhecidos como Frei Agostinho de Jesus, Benedito Calixto e Antônio Francisco de Lisboa ou Aleijadinho. Destacam-se também as coleções de pratarias e ourivesaria, lampadários, mobiliários, livros litúrgicos, vestimentas, moedas e medalhas, além de uma coleção fantástica de presépios do mundo todo. Na igreja também estão depositados os restos mortais de Frei Galvão, fundador do Mosteiro da Luz. Vocês viram cada imagem linda? Gente, eu fiquei absolutamente encantada com os presépios, porque são esculturas maravilhosas. E a gente está agora com o padre Abélio Cristi. Tudo bem, padre? Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo. Foi beatificado em 1990, né? E sim, canonizado em 1998. Depois que ele foi beatificado, sim, tentar identificar um milagre. Identificando o milagre, ele é considerado santo, né? Santo da Igreja Católica e vai fazer parte do calendário dos santos. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Roseli. Muito feliz, Frei Galvão, também com a tua presença. Cláudio Fontana, autor da canção Homem de Nazaré, cristão católico, perguntou para ele mesmo o que você pode fazer como compositor para ajudar a divulgar o primeiro santo brasileiro. E eu entendi, Roseli, claramente esse Homem de Nazaré me dizendo: Cláudio Fontana, pega teu violão, faz canções para Frei Galvão e ajuda a divulgar o primeiro santo brasileiro, assim como você fez o Brasil e o mundo cantar a canção Homem de Nazaré. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, no final da missa, Cláudio Fontana canta a música Homem de Nazaré, do programa da 9 de julho que você tem na rádio. Verdade, o programa da 9 de julho, programa chamado Devoto de Frei Galvão, todos os sábados, de 1 às 2 horas da tarde. Uma coisa também, que eu fico muito orgulhoso, é de participar do livro Objetos e Memória da minha escritora querida, Roseli Bueno, com a música Melhor Idade. Então, a gente vai comentar sobre isso. A música Melhor Idade, essa música que vocês estão ouvindo de fundo, é uma música linda que Cláudio Fontana fez aos idosos do Brasil e ela é maravilhosa. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, gente, é isso aí. Um beijo. Obrigada.
Vocês viram quanta gente na missa? Padre Abério, um abraço, Cláudio Fontana também. Bom, agora nós vamos fazer uma viagem no tempo na história da cidade de São Paulo. Do ponto de vista da segurança, a localização topográfica de São Paulo era perfeita. Situava-se numa colina alta e plana, que facilitava a defesa contra ataques de índios hostis. Nesse lugar, fundaram um colégio em 25 de janeiro de 1554, ao redor do qual se iniciou a construção das primeiras casas de taipa, que dariam origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado ganhou foros de vila. Piratininga virou São Paulo, o colégio é hoje uma metrópole. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha ares frios e temperados como os da Espanha, e uma terra muito sadia, fresca e de boas águas. Em uma pequena colina próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, os religiosos construíram um colégio onde celebraram a primeira missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Passados quase 5 séculos, Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. No pátio do colégio ainda restam as fundações da construção feita pelos padres e índios. Piratininga foi batizada de São Paulo somente após 150 anos por decisão ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, com o objetivo da busca de minerais preciosos. Nesta época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras expedições que cortavam o interior do Brasil, além de manter índios como escravos nas minas e lavouras. A cidade se transformou em capital da província de São Paulo em 1815. Contudo, somente 12 anos depois seria fundada a primeira faculdade de Direito, no Largo São Francisco, tornando-se então, a partir desse período, um núcleo intelectual e político do país. Seu status como centro econômico aconteceu somente após a expansão da cafeicultura no final do século XIX. Imigrantes dos 4 cantos do mundo chegam para trabalhar nas lavouras, mão de obra que mais tarde foi importante para o crescimento dos parques industriais da cidade. Com a vinda de inúmeros imigrantes, a cidade, em meados da década de 1890, era formada por maioria de imigrantes. A elite de São Paulo entrou em choque com o governo federal no início dos anos 30, resultando na Revolução Constitucionalista de 1932, marcada pelo feriado do dia 9 de julho. Foram 3 semanas de combates e São Paulo saiu derrotado. Apesar de ter ficado isolado no cenário político, São Paulo nesta época prosperou em crescimento de instituições educacionais. A Universidade de São Paulo foi fundada em 1935, tendo mais tarde recebido o professor antropólogo francês Lévi-Strauss. São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas na década de 40, principalmente no setor viário. Brasileiros de vários estados, principalmente do nordeste do país, perfaziam a mão de obra necessária na indústria e na construção civil. A economia paulistana foi aquecida no setor de serviços na década de 70 e as indústrias migraram para o chamado ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Nossa São Paulo hoje é conhecida como um importante centro financeiro da América Latina. É um lugar que recebe pessoas vindas de todas as partes do país e do mundo. Palco de diversidade de credos, etnias, tribos que convivem em um ambiente de tolerância e respeito. Que bacana, vocês viram que imagens lindas, fotografias antigas, isso é memória da cidade de São Paulo. Além do seu potencial econômico, a capital paulista não é um lugar apenas de negócios. Há muita história e cultura para se conhecer em cada esquina do centro de São Paulo. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais de São Paulo nos comentários dos integrantes do grupo do Facebook Memórias Paulistanas, com o diretor da API e jornalista Pedro Nastre.
Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com um grupo tão seleto de pessoas, de um grupo que foi lançado no Facebook, que chama-se Memórias Paulistanas. Nós estamos hoje com o Pedro Nastri, que é aqui na API, Associação Paulista de Imprensa. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Roseli. Tudo ótimo. Então, Pedro, me fala um pouquinho da API. Bom, a API é uma entidade fundada em 1933, fundada em função de São Paulo ficar sem guarida das próprias associações de imprensa, porque em 32, pela Revolução, São Paulo ficou sozinho, em 33 sentiram necessidade de se criar uma associação que pudesse congregar os jornalistas, empresários da área do setor. E aí, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique, Casper Libero, Monteiro Lobato e vários outras figuras não menos importantes, se reuniram e começaram a criar a API. Aí, hoje a API, ano que vem a API completa seus 80 anos e ela se confunde realmente com a história da imprensa brasileira. E fala do Mercadão de São Paulo. Já frequentei o mercado de São Paulo, eu tive tios que tiveram bancas no mercado de São Paulo, parentes ali, pessoas ligadas, o próprio Chiappetta, tudo que são ligados aos Nastri. A minha família, uma parte da minha família, meus avós tiveram cantina e tiveram, os irmãos dos meus avós tiveram banca. Na feira livre mesmo, sim, mas vendia queijo, macarrão e... Até por uma curiosidade, esse meu tio-avô tinha 3 bancas. Sim. E uma delas foi vendida para o pai do Francisco Coco. O Francisco Coco foi Fernandes. Você tem um recadinho, Pedro, para o pessoal que está assistindo esse programa em relação a mesmo até a esse grupo que foi criado no Facebook? Já escrevo sobre um pouco das memórias, da história da cidade de São Paulo. Sim. Em 2 grupos, o Vivasp e o São Paulo Minha Cidade. E é 2 grupos que parece que não estavam se conseguindo dar liga um com o outro. Existia uma espécie de ciúmes. Então, vamos criar no Face, mas não esperava que fosse dar esse retorno. E, de repente, as pessoas... Porque você encontra o seguinte, o que tem de apaixonado por essa cidade é uma coisa... Verdade. E eu acho que a história de São Paulo também, eu acho que é só através desses canais que a gente consegue preservar a história e a memória de São Paulo. Eu acho que nada mais justo do que nós que somos paulistanos e muitos que adotaram a cidade de São Paulo, que fale bem mesmo, porque a gente mora aqui, não é? Vamos prospectar os nossos pontos mais importantes. Pedro, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Roseli, eu que lhe agradeço. O espaço também da API está aberto para o seu programa, seus ouvintes, seus telespectadores aí, fazer uso da API. A API também é um espaço que tornasse esse espaço bem democrático mesmo. Bacana. Então tá. Bom, gente, como o Pedro Nastri comentou a respeito do mercado municipal de São Paulo, é um antigo mercado no centro e que foi inaugurado em 1933. Possui mais de 10 metros de pé direito, colunas e vitrais importados da Alemanha com temas agrícolas e agropecuários. É um importante centro de abastecimento e lazer com grande variedade de produtos e também o famoso sanduíche de mortadela. E a Faculdade de Direito agora do Largo São Francisco. Bom, agora a gente está falando com o Marcelo Unti, que é jornalista, advogado e... Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo. Marcelo tem uma estreita relação com um dos pontos bem turísticos aqui de São Paulo e famosos, de um dos mais famosos, que é o Largo São Francisco, a Faculdade de Direito. Você falou dos laços pessoais, eu tenho pai e mãe formados na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e eu sou o pária da família, eu fiz PUC. Mas desde pequeno sempre entrei na faculdade, sempre nas eleições da OAB, nas festividades que tinham, então eu conheço, gosto e aprendi a admirar o prédio e a história da Faculdade de Direito na história de São Paulo. Porque muita gente te fala que São Paulo é o que é hoje porque era o entroncamento ferroviário e que foi isso que transformou São Paulo nessa metrópole que é hoje. A Faculdade de Direito dá o início de trazer os bacharéis, trazer as pessoas. São Paulo começa a sair do provincianismo para ser uma cidade que acolhia estudantes de todo o país. Você faz parte desse grupo Memórias Paulistanas. O que você acha de ter transformado essa reunião que é feita através de posts no Facebook, se transformar numa reunião pessoal, uma reunião aqui na API?
é fundamental, porque através da troca de experiências, da troca de informações, da troca de acervos, é que cada um vai construindo uma parte das memórias de São Paulo. Então, as pessoas querem escrever sobre um assunto, às vezes ela não tem o material, não tem a foto, não tem o objeto, e uma outra pessoa tem. Então, só dessa forma que nós vamos conseguir fazer esse intercâmbio. Então, eu gostaria de te agradecer, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, Marcelo Monte comentou sobre a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se formaram diversas personalidades do Brasil. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre a Estação Júlio Prestes. A Estação Júlio Prestes, uma estação ferroviária monumental existente no centro de São Paulo, é inspirada nas estações norte-americanas Grand Central e Pensilvânia. Ela é de 1926 e fica na Praça Júlio Prestes. Estação da Luz. A Estação Ferroviária da Luz foi aberta ao público em 1901. Suas instalações ocuparam 7.500 metros quadrados do Jardim da Luz e foi construída pela São Paulo Railway Company, com estruturas trazidas da Inglaterra, que copiam o Big Ben e a Abadia de Westminster. Agora a gente vai ficar com a Carmen Souza, professora e corretora de seguros, que vai falar um pouquinho para nós da sua experiência com São Paulo. E agora a gente está com a Carmen Souza. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. E você, Roseli? Tudo ótimo. Você é nascida em São Paulo. Qual a sua área de atuação? Na verdade, eu nasci na Vila Maria. Sim. Eu sou formada como professora primária, né? E um dos tradicionais colégios de São Paulo, que é o Anchieta, que fica ali na Rangel Pestana, no Brás. Olha né? só. Na verdade, ele é um colégio que foi instituído para o normal, né, naquela época, e depois ele também se transformou num colégio tradicional para várias outras áreas. E sou corretora de seguros atualmente. Então você vai falar da Estação da Luz. Exatamente. Ótimo. Era o lugar em que eu me sentia o ser humano mais importante. Primeiro porque eu ficava a semana toda me preparando, cabelo, roupa, escolhendo exatamente a roupa que você ia colocar na bagagem para aquele momento. Sim. Depois você chegava no local e você tinha um período para conseguir pegar o trem. Né? A Estação da Luz, com aquela construção de 1901, com estilo europeu, né? Gente, é glamouroso, mas na época que você era jovem, mais jovem um pouco, criança, né? uma criança, realmente a Estação da Luz era um sonho. Então tá, Carmen, eu acho que foi bacana esse seu depoimento em relação à Estação da Luz, porque realmente era um glamour, né? Era uma coisa bacana. Uma das coisas que eu ainda preservo na memória. Muito bom. Obrigada, Roseli. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Vale do Anhangabaú com o nosso querido jornalista e consultor de negócios, Antônio Afife. E agora a gente está aqui com o Antônio Afife, jornalista, consultor de negócios. Tudo bem, Afife? Tudo bem, Roseli? É um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, o Antônio estava me dizendo que hoje trabalha com consultoria. Em que área você trabalha? Eu trabalho na área geral, qualquer negócio especial, grandes terrenos, não só imobiliária, mas área de, por exemplo, nós temos pedreiras, minas de diamantes, faço intermediações. Antônio, do qual bairro que você vai valorizar em São Paulo? Olha, o bairro hoje escolhido aqui, na verdade, é o centro de São Paulo, o Anhangabaú. O Anhangabaú ele foi cortado para poder unir a Zona Norte de São Paulo com a Zona Sul. Teve os desfiles cívicos da cidade, 7 de setembro, aconteciam lá, o Anhangabaú, que era a principal via de São Paulo. Houve, no ano de 1957, a famosa chuva de prata, que aconteceu no Anhangabaú, que foi jogado de um avião pelas indústrias Pinhatari, do Baby Pinhatari, que jogou isso aqui. Na época eu era criança, muito pequeno, aí eu catei isso daqui. E está aqui. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 61 anos, eu tinha 5 anos. Gente, nós estamos falando de uma coisa de na 50 época, anos. E está aqui guardado comigo até hoje. E Antônio, você estava me falando que tem publicações, você publicou que livro? Eu tenho o livro Futebol 100% Profissional, publicado em parceria com o José Carlos Brunoro. Sim. E o outro, que é sobre marketing esportivo especificamente, que é A Bola da Vez. Então tá, Antônio Afife, muito obrigada. Disponha, parabéns pelo programa. Muito bom. E para falar do Parque do Ibirapuera, eu convido o amigo Rubens Colonese. Agora nós estamos com o Rubens Colonese.
Muito prazer, obrigado. Prazer. Rubens, você é nascido em São Paulo, qual o ramo que você atuou? Atuei tanto na indústria como no comércio. Muito bom. Quantos anos você tem hoje, Rubens? 77. Gente, não parece, 77 e está no Facebook. Vocês precisam aprender a mexer com essa tecnologia, porque os jovens idosos estão migrando para grupos no Facebook. E Rubens, qual é o ponto turístico que você mais gosta em São Paulo? Você estava falando dos parques e tudo. Qual o ponto que você gosta? O Parque do Ibirapuera, quando nós éramos crianças, eu e meu irmão Nilson, sim, o papai e a mamãe costumavam ir lá na festa do Divino, lá em Santa Amaro, que era uma magnífica festa religiosa na época. Sim. E nós costumávamos ir do ônibus 103, que era Santa Amaro. Esse ônibus, ele passava pelo Parque Ibirapuera, sim, aí seguia lá Washington Luiz. Mas aí vocês desciam no Parque do Ibirapuera para brincar? Não, nós só passávamos, não descíamos no Parque do Ibirapuera. Bom, Rubens, você quer dar algum recado para as pessoas que estão, os jovens idosos, né, que estão entrando para a melhor idade? Que a pessoa, quando entra na melhor idade, seja bem-humorada, não seja rabugento, não seja encrenqueiro, pense menos na doença. Sim. A gente tem probleminha de saúde, mas não pode estar muito focalizado no problema de saúde. Não pode deixar a peteca cair. Tem que continuar, tem que se tratar. Não vai fugir da realidade, gente. A doença vem, mas vamos se tratar. Participar, gostar de criança, gostar de jovem. Então tá, Rubens, muito obrigada, viu? Nada, tchau. Nós temos um representante do bairro do Bexiga que vai falar para vocês um pouquinho sobre isso. Newton Luiz Colonese. E agora a gente está com o Newton Luiz, nasceu no bairro do Bexiga, é isso? É. E o apelido dele é Bexiguento. Conta essa história. É porque eu participei muitos anos do Bloco Esfarrapado, fiz muita coisa pelo bairro, né? Fui coroinha da Igreja Quiropita há 7 anos. Esse evento da Quiropita, ela é tradicional, né, no bairro do Bexiga e é onde tem a maior concentração de ótimos restaurantes, não é isso? Tem uma cantina, tem do Bassi, cantina Concetta, o Capuano, a Roberto, cantina Roberto. Muito bom mesmo. E, gente, o Newton, ele recebeu um título de cidadão do Bexiga em 1989. Um troféu também e um diploma Loba Romana. Da colônia italiana. Bom, não se pode falar do bairro do Bexiga se não convidar o Newton Luiz. Ele é o próprio bexiguento. Newton, muito obrigado. Obrigado. Muito legal. Para falar do Brás, Vanderlei Duarte, radialista e empresário, que vai falar um pouquinho da sua experiência com o bairro. Agora a gente está com Vanderlei Duarte, que ele tem um programa na Rádio Trianon, que chama-se Domingo Italiano. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre um bairro que tem a ver com o pessoal da Itália. Qual é o bairro que você estava me comentando que tem a ver com imigrantes italianos? Bom, ele tinha, hoje já não tem mais. Mas eles estiveram, né? Estiveram no Brás, um bairro de italianos, né? No Brás, principalmente ali na parte da Rangel Pestana, Rua Piratininga, Caetano Pinto. Toda essa região, imigrantes italianos. Né? Hoje, o bairro do Brás já não existe mais italianos, imigraram para a Moca, para o Tatuapé. Ah, verdade, porque as coisas foram mudando, lógico, porque a gente está falando da década de 50, é isso? Isso. Que tinham muitos italianos. E agora me fala do seu programa, o que é o Domingo Italiano? Eu imagino que devem ser músicas italianas. Claro, claro. O programa Domingo Italiano, ele já existe na Rádio Trianon, AM 740, junto com a Rádio Universal de Santos, 810 também AM. Sim. Esse programa já completou 8 anos. 8 Olha, anos que bacana. No ar, no horário do 12h30 até as 2h da tarde. E o que você fala lá no seu programa? Você conta também um pouquinho da história dos italianos, além das músicas? Temos vários, mas com referência à Itália, certo? Eu faço perguntas, tem brindes, participação de ouvinte no ar.
E daqui a pouco o Objetos e Memórias estará lá nesse programa do Vanderlei, não é isso mesmo? O convite já está feito aqui para vocês. Muito bom. Quem sabe, né, vamos estudar a parte técnica de apresentar pelo menos uma vez por mês o programa direto aqui da API. Olha que coisa Tem um bacana. auditório, é fácil para os ouvintes vindo de qualquer bairro de São Paulo, porque nós temos o metrô aqui da Liberdade. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a você, tudo de bom. Muito bom. E agora a gente está com a Maria Luísa, que é jornalista e professora. Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Qual a área que você está atuando? No jornalismo ou como professora? Atualmente na educação, ensino fundamental 1. Entendo. E você trouxe um objeto aqui para a nossa reunião, que é a revista Cruzeiro, é isso? Isso. Seu pai comprou a revista Cruzeiro, está guardada há anos e você então foi folhear. Encontrei. Você encontrou e aí pronto, vamos E lá. assim, o que foi interessante, assim, como professora, um dia eu mostrei as propagandas para as crianças, li, mostrei, e as crianças assim ficaram assim encantadas com as propagandas. Eu mostrei para as crianças sobre a moda, eles ficaram assim super interessados, né? Legal trazer essas memórias e também trazer essa informação para as crianças. Você me falou que gosta muito da Igreja de São Bento, em São Paulo. E o que você tem a falar desse ponto importante de São Paulo? Bom, eu acho que é um ponto histórico. Acho que para quem vem para São Paulo, para quem é morador de São Paulo, eu acho que vale a pena conhecer. Sim. A missa é linda, o canto gregoriano é maravilhoso, o cheiro da igreja é maravilhoso e assim tem uma lojinha de pãozinho. Então assim, eu acho que vale a pena conhecer. Ela é um ponto histórico, né? Verdade. Era uma taba, né? Essa taba acabou dando origem a uma capela que, por fim, virou a Igreja de São Bento. Deve estar uns 400 anos. Isso que eu ia te perguntar agora. Deve sim, acho que uns 400 anos. E, gente, tem metrô do lado. Se você mora no interior, é pegar um ônibus, chegar até a rodoviária, pega o metrô e desce na porta da igreja, praticamente, não é isso? É. Eu queria te agradecer, muito obrigada, né? Obrigada a você pela oportunidade, tá? Legal. E o querido José Nagano, aposentado, super simpático, vai falar um pouquinho do viaduto do chá. E agora a gente está com o José Nagano. Tudo bem, tudo bem. Eu quero parabenizá-lo. Obrigada. Pela iniciativa que você tem para poder ajudar os pessoas da terceira idade, da idade que você tem, né? Parabéns, muito obrigado. José, me fala um pouquinho dessa sua ligação com São Paulo. Você vai falar de que ponto turístico em São Paulo? O viaduto do chá, atualmente, tem aquele bulevar embaixo, né? Sim. Em 1954, na Rua Centenária, não existia. Era uma avenida ainda lá embaixo, né? Sim. Então houve um desfile militar no dia e eu tomei parte desse desfile, né? E atualmente tem aquele bulevar embaixo, né? Mas na época era completamente diferente. Viaduto do Chá, gente, para quem não sabe, numa época havia cobrança de pedágio. Foi o primeiro viaduto de São Paulo. Sim. Tem esse nome porque havia nas proximidades uma extensa plantação de chá da Índia. Com estrutura metálica vinda da Alemanha, o viaduto foi inaugurado com uma grande festa em 1892. 1892 que ele foi inaugurado. E tinha uma plantação de chá. Por isso que ficou o viaduto do chá. Chá da Índia. Justamente. Muito bom, José. Obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, vocês gostaram? A gente está chegando ao final. Mas sem antes dizer que São Paulo não é apenas uma selva de pedra. São Paulo tem a Mata Atlântica maravilhosa, praias lindas, trilhas, cavernas, ilhas, reservas naturais, parques ecológicos. Seja no interior ou no litoral, nós temos uma cidade belíssima. Bom, na próxima semana nós vamos falar sobre um tema muito especial com a jornalista e escritora Isabel Vasconcelos, Mulher Camaleoa. Você é uma mulher camaleoa? Vídeo link, querido Pedro Nastre, que deu uma palavrinha para nós. Beijo, tchau, amei. Fica com Deus. Olá, sou o Pedro Nastre, sou jornalista, escrevo histórias da cidade de São Paulo. Mas hoje estou aqui para falar do livro Objetos e Memórias. Eu li esse livro, reli o livro e confesso, para mim não é bem um livro, isso aqui virou uma obra. E é uma obra-prima. O livro ele tem, além de tudo, um apelo social muito grande, que é o de destinar toda a sua renda em prol a casas que cuidam de pessoas idosas.
Adquirindo esse livro, além da ação social, você vai adquirir assim, uma cultura muito grande e você vai poder participar um pouco também da vida daqueles que escreveram. Objetos e memórias não vão deixar te esquecer.